Shimono, tudo bem com vocês? A atividade de hoje é sobre saúde, né? Então nós vamos falar sobre saúde e ver as diferençazinhas entre a saúde, os hábitos pessoais, né, para se ter saúde e ações públicas que precisa daí do governo, né, para também se ter saúde. Então a gente está mudando bem o assunto, né? A gente estava falando de biomas e agora a gente está falando de saúde, mas é um assunto extremamente importante. A primeira coisa que a gente tem que falar é tirar da nossa cabeça que saúde é apenas ausência de doença. Não estar doente é um sintoma de saúde, né? Porém, existem várias outras coisas importantes aí, né? Desde a antiguidade pensavam sempre, né, nessa ausência de doença e coisa e tal, né? Então, se a pessoa não tem a dor de cabeça, se a pessoa não tem a dor de estômago, se a pessoa não pegou aquelas manchas e tal, então ela tá bem, né? Tá saudável. Com o passar do tempo, foi vendo que existem outras coisas relacionadas, né, com saúde, que não são só as relacionadas com o físico, né? Essas coisas que eu falei, esses sintomas, são sempre sintomas físicos. E aí eles começaram a pensar, e isso foi muito recente, né? Começaram a pensar, mas uma pessoa que não tem nenhuma doença, mas está sempre triste, será que ela é saudável? Uma pessoa que não tem nenhuma doença, mas ela não tem nenhum amigo, sei lá, ela é saudável? Uma pessoa que não tem nenhuma doença, mas nunca se diverte, não tem tempo para se divertir, só trabalha, é uma pessoa saudável? Então começaram a pensar nisso, né? Até hoje a gente tem uma certa ideia de que aquilo que não é doença física, né, é frescura das pessoas. E nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então a gente fala de uma parte da saúde que muita gente ainda diz que é frescura. Por quê? Porque são coisas que a gente não consegue pegar, são coisas que um médico não consegue fazer uma análise de laboratório, né? Não tem um vírus, não tem uma bactéria, não tem um sintoma físico, uma coisa visível, uma fraqueza física, né? Não tem uma febre, não tem uma tosse, não tem, né? Como é que isso é doença, né? Então, precisou de muito estudo nos últimos 200 anos, mais ou menos, né, sei lá, alguma coisa assim, 150, 200 anos. É bem recente, mas precisou de muito estudo para perceber que saúde não é só o físico. Existem vários âmbitos da saúde, né? Então, a gente tem a saúde física, a gente tem a saúde mental, a gente tem a saúde emocional, né? E algumas pessoas, quando acreditam em algo mais, falam em saúde espiritual também, né? Aí depende de pessoa para pessoa. Tem gente que não sente necessidade de ter essa ideia sobre espiritualidade. E espiritualidade é qualquer coisa, tá? Pode ser uma religião X ou Y, ou pode ser simplesmente não tenho religião, mas acredito em certas coisas, ou agir de certa forma boa para o mundo, enfim, né? É disso que eu tô falando. Algumas pessoas acham que isso não é necessário e elas vivem saudáveis mesmo assim. Algumas pessoas não conseguem viver de forma saudável se não tiver algo desse tipo em suas vidas, né? Então também depende de pessoa para pessoa. Então foi se percebendo ao longo do tempo que mesmo a saúde física dependia de certas coisas. Por exemplo, pessoas que não se alimentam bem ficam doentes mais fácil. Pessoas que não fazem atividade física, ficam só paradas, sentadas, né, elas ficam doentes mais fácil. Pessoas que trabalham demais sem parar, não tem um tempo de descanso, elas ficam doentes mais fácil. Então essas coisas foram fazendo perceber que a saúde é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente não estou doente fisicamente, né? E aí foram criados alguns indicadores de saúde. Esses indicadores de saúde são formas da gente contar matematicamente como que está a saúde daquela população. A gente vê, por exemplo, a primeira coisa é a faixa etária, né? Existem pirâmides como essa aqui é a pirâmide do Brasil atual, né? Na época que eu fiz o 7º ano, com 12 anos de idade, uns 20 anos atrás, essa pirâmide tinha uma base maior.
né? Então a gente tinha muita criança, aqui são o vermelho são as mulheres, o azul são os homens, então é quase metade, metade. A gente tinha muito mais criança e ia subindo, fazendo uma pirâmide, bem pirâmide mesmo. Agora a gente vê que tá nascendo menos criança, né? As pessoas estão fazendo planejamento familiar, não estão mais querendo ter tantos filhos, então tá diminuindo a quantidade de criança e adolescente, tem bastante adulto e os idosos lá vai diminuindo. A gente tem aqui um ou outro só, né? Ali na faixa dos 90 a 94 anos. Se a gente pegar a pirâmide do Japão, a gente vai ter pouca criança e bastante adulto, mas também vai ter mais idosos, né? Então isso demonstra que a saúde deles vai melhor do que a nossa, né? Por quê? Porque se tem mais idosos, significa que eles estão envelhecendo mais, as pessoas têm mais gente chegando na idade idosa, né? Mais gente ficando velho, significa que então, por que as pessoas vão morrendo quando vão ficando velhas? Porque fica doente, porque fica fraco, né? Então, se a gente tem mais gente velha, então significa que a saúde está indo bem, porque está mantendo essas pessoas vivas por mais tempo. Outro indicador de saúde é a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Em média, até quantos anos a pessoa pode esperar que vai viver num certo país? Aqui no Brasil, o Brasil está lá na posição 74 do ranking, né? Bem lá embaixo, que as pessoas vivem em média até os 75 anos aqui no Brasil. Se a gente pegar o Japão, que eu acabei de falar, né, as pessoas em média vivem até 84 anos. Aqui não tem, né, na nossa pirâmide não tinha gente com 100 anos. No Japão é capaz de ter, né, alguns. Então ali, Suíça, que está em segundo lugar, 83,3 anos. Espanha, que está em terceiro lugar, 83,1 anos. Austrália e França, 82,9 anos, quase 83, né? E a gente lá no 75. Então, nós estamos bem mal menos, né? Então, é um indicador de saúde. Porque, de novo, se a pessoa tem a chance de ficar mais velha, é porque tem mais métodos para ela manter a sua saúde por mais tempo. Tem outra coisa que é a taxa de mortalidade, ou seja, quantas pessoas morrem, né? Então, se morre muita gente, é porque a saúde não vai bem, né? Ou a sociedade é muito violenta, mas se a sociedade é muito violenta, já não tem saúde, que é a saúde social, né? Se é muito violento, quer dizer que as pessoas não se gostam, ou que as pessoas estão tão desesperadas para conseguir comida que sai roubando a ponto de matar os outros, sei lá, né? Não sei que situação é essa. Mas uma sociedade muito violenta não é saudável. Mesmo que a saúde física, né? Lá o médico tem boa formação, tem bons remédios, tem boas vacinas, mas é violento. Então isso não é saúde, né? Lembrando, a saúde não é só a saúde física. Então, assim, se morre muita gente, já não tem uma boa saúde global, né? Que é a saúde como um todo que eu tô falando. Física, mental, psicológico, emocional, social, né? Que é isso que eu tô falando agora da violência. Uma das mortalidades mais importantes que eles medem é a mortalidade infantil. Até os 5 anos de idade, as crianças são muito frágeis, o sistema imunológico dela ainda está em formação. Então pega muita doença, é muito mais frágil. Então, assim, quanto mais criança morre nessa idade, né, a mortalidade infantil é maior, menor é a saúde desse país, né? A gente vê aqui de novo, lá nos primeiros lugares, Japão, a cada 1.000 crianças que nascem, só 2 morrem. Na Suíça, a cada 1.000 crianças que nascem, só 4 morrem, né? Aqui no Brasil, a cada 1.000 crianças que nascem, 14 morrem. Ah, mas para mim não é tanto. Pergunta para as 14 famílias que perderam suas crianças, né? É bastante se comparado a só 2 do Japão, né? Então, isso também mostra a saúde do local. Que saúde é essa? O pré-natal que a mulher fez para manter a saúde do bebê ainda na barriga. Se o parto foi feito em boas condições, né, também aumenta a chance de sobrevivência. Se depois que essa criança nasceu, ela teve acesso a todas as vacinas. Importantíssimo vacina, vamos falar de vacina daqui 2 semanas. Se essa criança, quando ficou doentinha, teve acesso a uma boa saúde para tratar dessa doença, acesso a remédio, né? Se a mãe teve dinheiro de comprar o remédio, ou se tinha remédio de graça no postinho, né? Então tudo isso conta, tá? Outro indicador é o indicador de morbidade. Morbidade diferente de mortalidade. A pessoa chegou nos 80 anos, mas chegou como? Ela chegou saudável? Ou ela chegou que ela não consegue andar? Ou ela chegou que ela tem que se entupir de remédio porque tá sempre doente, né? A saúde é boa, as pessoas se curam das doenças, mas elas ficam doentes o tempo todo?
né? Então, por exemplo, ele fala aqui de alguns exemplos de doenças causadas por falta de saneamento básico, que é tratamento de água e esgoto, né? Se eu não trato água e esgoto, o que acontece? Pega muita doença de água contaminada, como cólera, por exemplo. Tem uma tabelinha aqui que mostra os casos de cólera em capitais do Brasil. Tem muito caso de cólera lá nas capitais do Nordeste. Esses casos de cólera vão até, por exemplo, em Belém, vai até 95, e aí some. O que Belém fez? Saneamento básico, né? Já os casos do Recife, tem caso até 2000, né? Então faltou alguma coisa aí. Se a gente pega aqui, Aracaju tem menos casos, tem bem menos casos. Tem um saneamento básico aí, alguma coisa. Se a gente pega em São Paulo e Brasília, quase que não tem caso desde a década de 90. Significa que já tinha saneamento básico há mais tempo aqui, né? O saneamento básico demorou para chegar no Nordeste. E ainda tem lugares que não tem. Então, as pessoas ficam muito doentes. Então, a saúde não é tão boa. Então, tá vendo como que a saúde depende de muito mais do que o médico, o remédio, né? Depende de eu ter um ambiente que não vai me causar doenças o tempo todo, como o saneamento básico, por exemplo. E comigo também, né, se eu tenho condição, né, manter a minha higiene pessoal. As pessoas que não têm higiene pessoal, de passar fio dental todo dia, de escovar o dente todo dia, manhã, tarde e noite, de tomar banho direitinho, esfregar no meio dos dedos do pé, né, limpar bem as partes íntimas direitinho, essas pessoas têm mais doenças do que as pessoas que mantêm a sua higiene pessoal. Ah, mas e aqueles que não têm dinheiro? Então, aí já é uma questão socioeconômica, né? Que é o próximo indicador que vai falar, o indicador socioeconômico. Se as pessoas não têm dinheiro, não têm condição e não têm distribuição de uma pasta de dente, de sabonete, né? De água limpa para tomar banho, então tá faltando alguma coisa para melhorar a vida dessas pessoas, para que elas possam ter saúde. E aí a saúde desse país não vai ser boa o suficiente. Então, os indicadores socioeconômicos falam aqui do saneamento básico, tratamento de água e esgoto, que vai eliminar uma grande parte de doenças. Acesso à saúde, né, que também aí, se você fica doente, ter um postinho, ter remédios no postinho, ter vacina, porque as vacinas também, grande parte das doenças foi eliminada com tratamento de água e esgoto. A outra grande parte das doenças foi eliminada com vacina, né? Então, a imensa maioria das doenças que matavam a maior parte da população antigamente, elas foram eliminadas com saneamento básico e vacina, né? Então é isso, né? E aí, lógico, tem as outras doenças, que tem os remédios, os tratamentos, ter médicos bem preparados, ter médico à disposição, né? Que tem lugar que não tem. E acesso à educação, né? Educação para as pessoas saberem que ela tem que cuidar da sua higiene pessoal, saberem que ela pode buscar o posto de saúde, para elas poderem ter também um desenvolvimento pessoal, porque isso também é saúde, né? Vai mexer com o psicológico da pessoa, né? Então, esses indicadores socioeconômicos também são importantíssimos. A outra parte aqui, né, fala da saúde da população. Então, a gente tem uma saúde pessoal, né? Essa que eu falei, se você tem condições, então é sua responsabilidade fazer a sua higiene, manter a higiene da sua casa, né? Esse tipo de coisa, a higiene da sua caixa d'água. Não adianta essa NASA tratar linda e maravilhosamente bem da água e aí a sua caixa d'água tá podre, né? Tem que limpar a caixa d'água, tem que limpar, né? Tem que ver se os canos estão bem conservados, né? E aí, tirando isso que é pessoal, tem os fatores, né, que influenciam da saúde coletiva, né, que é da população como um todo. Por exemplo, uma alimentação saudável. Se eu tenho oportunidade de ter uma alimentação saudável e não tenho, então eu estou afetando a minha saúde. Agora, aí o pessoal fala assim, porque a comida tem muito produto químico na comida industrializada e os vegetais estão entupidos de agrotóxicos. Beleza, então o que é saudável? Comer comida natural e orgânica. Mas a comida natural e orgânica é 5 vezes o preço da normal. O que sobra para a população, né? Então, o acesso a uma alimentação saudável também é importante. Não adianta eu falar assim, eu quero uma alimentação saudável e orgânica, se não tem dinheiro, né? Então, o acesso, né? Facilitar este acesso é muito importante.
Porque a alimentação saudável é extremamente importante na saúde das pessoas. Atividade física. A pessoa tem que ter um tempo para fazer atividade física. Mesmo nos trabalhos, tem que ter um tempo para parar, dar uma alongada, né, uma esticada, fazer alguma coisa. Tem lugares que tem os exercícios laborais, né? Agora andou sendo meio... tendo bastante lugares, colocando nas praças essas academias dizem que é para terceira idade, mas para adulto em geral, né? Para pessoa ter alguma coisa para se exercitar e também ver gente, né? Aí chega lá, conversa, bate um papo, também é saúde, interagir de forma saudável com outras pessoas, né? Nós somos seres sociais. Então isso aqui, né, é muito importante. Só que o que eles fazem? Eles colocam isso nos bairros bons, né, nos bairros ricos, e nos bairros de periferia, nos bairros de pessoas menos favorecidas não colocam. Dizem que vão destruir. Então aí volta, né, na necessidade da educação, que também é um fator socioeconômico. A educação para conscientizar, para as pessoas não destruírem as coisas, que aquilo está sendo feito para elas, que é delas, que é delas, mas é de todo mundo, que tem que respeitar, porque se você cuida sempre vai ter, e isso é bom para a sua saúde, né? Porque isso aqui dessas academiazinhas que foram sendo postas, ela é bom para a atividade física das pessoas e é bom também para a interação das pessoas, que também é outro fator de saúde. A higiene, né, que eu já falei, da higiene pessoal, de escovar o dente, lavar a mão depois de ir no banheiro, pelo amor de Deus, né, tomar o banho diário, às vezes, dependendo do dia, faz muito calor, 2 banhos, né. Momento de descanso, isso é importantíssimo também se ter. Se você trabalha, trabalho 20 horas por dia, não, nem dá, né, mas, sei lá, tem gente que fala, trabalho 12 horas por dia. Não dá, chega uma hora que o seu corpo não vai aguentar, né? Nem a mente, a pessoa vai começar a ficar estressada, vai começar a ficar depressiva, vai começar a ficar ansiosa, né? Tem que ter momentos de descanso, isso também influencia na saúde e até no trabalho, porque quem trabalha tempo demais vai cansando, não consegue produzir o mesmo tanto. Então já tem muitos estudos na Europa, por exemplo, o pessoal trabalha 6 horas por dia. Por quê? Porque a pessoa produz mais trabalhando 6 horas por dia do que trabalhando 8. Porque a hora que ela trabalha 8, ela já está cansada, né? E aí no dia seguinte ela volta cansada ainda do dia anterior, e, enfim, né? E vira aquela coisa. Inclusive na Espanha eles têm a hora da sesta. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, né, que é meio antiga, mas a hora da sesta é depois do almoço, né? Você trabalha até o meio-dia, vai almoçar do meio-dia a 1 e da 1 às 3 é sua sesta. É para descansar, obrigatório. Ah, mas eu quero trabalhar. Não vai trabalhar, vai descansar. Deita na rede e descansa. Agora, vai. Né? Por quê? Porque eles sabem que uma pessoa descansada produz mais. Né? Não é porque é bonzinho também. Mas o horário de descanso é extremamente importante para a nossa saúde. Convívio social, que eu falei, né? Convívio social saudável, não é aquele convívio social que as pessoas ficam te forçando a fazer o que você não quer, falando que você tem que ser assim, tem que fazer assado, tem que... Pessoas que te entendem, pessoas que conversam com você de forma educada, pessoas que vão falar que você tem que mudar só se tá vendo que isso te prejudica, que for seu amigo, que tá querendo seu bem, mas também se você não quiser ouvir, paciência, né? Que respeita o limite de cada um, que respeita, né? Mas tem que ter um convívio. Alguém para conversar, alguém para desabafar, alguém para contar uma piada, alguém para jogar um baralho, alguém para, né? Convívio, alguém para dividir coisas que você gosta de fazer, né? E os fatores que prejudicam, né? A gente sempre fala, né, de consumo de álcool e tabaco e cigarro. O cigarro comum, tá? Nós estamos falando aqui dos que são lícitos, que a lei permite. É óbvio que até os 18 anos é proibido qualquer coisa. Por quê? Porque seu organismo ainda está em formação. Quanto mais novo você começa, pior é para o seu organismo. Mas mesmo para adultos isso faz mal. E aí, o tabaco, nossa, N cânceres que pode causar, né? E o álcool também mexe com o psicológico, com o neurológico, pode dar vários problemas, problema de fígado, né? Então o consumo excessivo de álcool é um problema muito grande. A gente tem um problema social, né? Cultural, que é que você vai nos lugares e as pessoas acham que divertir é obrigatório ter bebida alcoólica. As pessoas não conseguem se divertir sem uma cervejinha, né? Sem uma caipirinha. Poxa, tem N formas de se divertir, né? Então, se a pessoa precisa do álcool, né? Se ela, vou tomar uma cervejinha ali uma vez ou outra, tal, isso aqui, beleza. A pessoa precisa do álcool para se sentir mais relaxado, para se sentir mais divertido, já tem um problema, né?
Então, isso influencia. Uso excessivo de dispositivos eletrônicos, que é uma coisa muito atual, né? A pessoa está o tempo todo no celular, no coisa. Então, o que isso vai influenciar? Muita luz diretamente nos olhos vai afetar a visão. Muito som diretamente no ouvido vai afetar a audição. Muita posição tudo errado vai deixar os seus órgãos tudo comprimidos, vai prejudicar o funcionamento dos órgãos, vai prejudicar os seus músculos, seus ossos, tudo. E além disso, né, vive em rede social, parece que tudo é lindo, maravilhoso, perfeito, então você se sente obrigado a ser sempre feliz, obrigado a ser sempre bonito, obrigado, e aquele bonito que fala lá, né, não é qualquer bonito. Então, assim, começa a causar problemas psicológicos, depressão, ansiedade, um monte de neura, né, déficit de atenção, desse uso excessivo aí dos dispositivos, que os psicólogos já se preocupam dizendo que isso é um tipo de vício já. Outro, sobrepeso e obesidade. A gordura, né? A gordura, se ela estiver em excesso, ela vai para as veias, para as artérias, para o coração, aí prejudica o batimento cardíaco, dá pressão alta, prejudica a respiração, né? Então sempre tem que estar de olho, fazer check-up para ver se não precisa, né? Perder peso e perder peso de forma saudável, né? Porque não pode, vou perder peso, aí a pessoa come certo tipo de coisa que continua dando gordura e não come as outras coisas que precisava, né? Ela precisa ver uma dieta que vá tirar essa gordura de onde ela não devia estar, né? Porque às vezes a pessoa não está com sobrepeso, mas ela está com gordura acumulada em lugar que não devia, né? Dependendo da coisa que ela come, do jeito, da forma que ela come, né? Então, tem todas essas questões aí. E quem é responsável por essa saúde, né? Se você tem condições, você é responsável por uma parte da saúde, que é da sua higiene pessoal, da sua alimentação saudável, da sua atividade física, da sua convivência social, do seu descanso, se você tem condições. Se você não tem condições, quem tem que fornecer a condição é o governo, né? Por exemplo, coisa que o governo tem que fornecer de qualquer forma, saneamento básico, os postos de saúde, né? Saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, locais de convivência para as pessoas, tudo isso aí o governo tem que fornecer, né? Esses locais de convivência para as pessoas. O governo tem que arcar com bastante coisa, né? A gente arca com aquilo que a gente tem a possibilidade, com o quanto a gente ganha, né? Com o quanto a gente tem de informações, tá? Então é isso sobre saúde, né? Na próxima aula a gente vai ver algumas doenças, né? E como tratar e como evitar e tudo mais, e a grande e importante vacina, né? Já vou preparando vocês, tá bom? Tem bastante exercíciozinho aí para fazer, então na semana que vem eu vou corrigir esses exercícios, beleza? Até a próxima!